Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo da minha série Histórias Inspiradoras. Hoje eu trouxe uma profissional gabaritadíssima internacionalmente. Ela trouxe uma técnica aqui para nossa cidade aqui, né, que está bem perto de nós, uma técnica internacional, lá de Paris, com o melhor. Acompanhe esse vídeo porque você vai ver o que ela tem para apresentar e ela pode transformar a sua vida também. Seja bem-vinda, Márcia Mendes! Seja bem-vinda, Márcia Mendes. Obrigada. Se apresenta aí para o pessoal, Márcia. Quem é a Márcia Mendes? Boa tarde. A Márcia é uma profissional hoje, cabeleireira, que tem 3 perícias, 3 especialidades em prótese, em corte e na área do visagismo. Que bacana! Quanto tempo você atua na área, Márcia? Bom, nessa casa eu estou há 30 anos já. Ah, bastante experiência, né? É bem bacana. Então, Márcia, você tem uma área aí muito especial que eu tive o prazer de experimentar e depois eu vou contar um pouquinho, né? Que é o visagismo, né? Conta pra gente o que é o visagismo, Márcia. Então, o visagismo eu fiz com o Claude Julliard, que é um francês que desenvolveu essa técnica, né? E eu fiz o primeiro módulo com ele. Então, na verdade, são 3 módulos que você vai adquirindo, né? O conhecimento homeopaticamente, porque é uma área realmente extensa, né? Porque entra neurologia, morfopsicologia, entra várias outras áreas junto. Então, quando eu conheci o Claude Julliard, na primeira vez que eu peguei o conhecimento, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar que eu sou visagista se eu não treinei isso, se eu não executei isso, né? Eu preciso experienciar isso melhor. Então, eu me propus a fazer 1000 pessoas gratuitamente, para depois eu dizer, olha, eu sou visagista. Então, eu fiz 1000 pessoas. Que bacana! Eu tenho tudo isso documentado. Aí, quando eu fiz o segundo módulo dele, que aí... eu vou te dizer, a Márcia antes e a Márcia depois. Porque ele... Sabe quando você tem um ponto de referência aqui e de repente a pessoa te supera muito aquele ponto de referência? Quando você pega um outro profissional que ele te bate em nível de conhecimento. Então foi assim, uma bênção muito grande ter este conhecimento e vivenciar isso no dia a dia. Passar isso para as pessoas no dia a dia. Isso que é o mais é mágico, é incrível e é mágico. Eu costumo dizer que é divisor de águas, né? Que acontecem na vida da gente, né? E me fala assim, ó, você fez toda a formação lá com eles na França? Na França, né? Sim, em Paris, foi em Paris. Um investimento assim, você vê que é onde está o melhor, né? Vamos falar assim, né? E aí você me fala mais como é que é o visagismo. A pessoa chega até você, né? Eu já sei, então eu só vou perguntar, assim, chega até você, não sabe bem o que é, como é que é essa abordagem? Explica pra gente, pra quem tiver interesse, quais são os benefícios, né, de você passar pelo visagismo. Explica melhor pra gente. Eu vou explicar melhor o que significa o visagismo, né? O Claude, ele dá o nome de visagisme. O visagismo 3D, ele é uma técnica que vai olhar em 3 dimensões. O que significa isso? Vai olhar dentro da pessoa, em volta da pessoa e o que circunda a pessoa. Então, não é simplesmente olhar as formas. O meu rosto é redondo, o meu rosto é quadrado, porque existem 7 formas de rosto. O quadrado, o círculo, o retângulo em pé, o retângulo deitado, o losango e o triângulo. Então, assim, não é só olhar o formato do rosto, e sim a psique da pessoa. Então, para você entender essa comunicação não verbal, a pessoa está te falando sem abrir a boca. Então, é uma linguagem que você tem que ler essas características
E essa leitura é a comunicação que ele ensinou. A gente tem uma comunicação com a pessoa. Então, é como se fosse ligar um aparelho na tomada. Para você conseguir essa comunicação, você tem que fazer a ligação. Se você não se ligar nesta pessoa, não vai existir comunicação. Não adianta eu falar se você não estiver aqui presente comigo. Se você estiver em outro lugar ou a tua mente estiver, não entra. Então assim, primeiro, essa comunicação, ela tem que estar realmente conectada. Então, a comunicação ocorre de tal maneira que às vezes a pessoa está no celular lá, nananã, e eu começo, e isso, e aquilo, o que você pensa? Você faz perguntas, você faz perguntas. A pessoa larga o celular, a pessoa larga. Aí você vê que você está começando a ter a comunicação, porque aquilo não tem mais importância. Você começa a trazer ela para o papel principal, porque são as características dela. E a linguagem com as mãos, ela fala muito mais alto do que a própria comunicação oral. Então, existe as técnicas que o Clo passou e a gente faz uma série de análises em 3 tipos. Então, o mais importante disso é pegar essas 3 características e haver uma comparação. Então, o que acontece quando a gente trabalha com esse nível de segurança, nesse nível de trabalho, tudo aquilo que você está, as informações que você está pegando da cliente, você está confirmando 3 vezes em vários aspectos diferentes, como por exemplo, visão, audição e tato. Então você pergunta as mesmas coisas nas 3 linhas e aí você tem as respostas. Então se as respostas forem diferentes, você vai lá e pergunta de outra maneira. A mesma pergunta de outra maneira. Então você consegue a resposta exata, que é a essência daquela pessoa. Quando você acerta a essência daquela pessoa, você não está fazendo o que você quer como cabeleireira. Você não está fazendo aquilo que você quer como artista. Não é aquilo que eu quero. É aquilo que aquela pessoa quer. Porque a gente está falando do estilo daquela pessoa. Nós não estamos falando de modinha passageira, tipo, o que apareceu ontem na televisão, o que está dando na novela, o que saiu na revista. Não é isso. É mais do que isso. A gente está falando de tendência. Não, a gente não está falando de tendência. A gente está falando do estilo da pessoa. Nossa, Márcia, olha, você falando isso, e eu acho que isso é meio coach, né? Porque o coach é uma técnica que trabalha bem essa questão de perguntas para extrair da pessoa o melhor dela. É para ela olhar para ela, né? E aí ela conseguir extrair dela o que ela realmente quer para atingir os objetivos. Exato. Platão. Então, eu acredito muito nisso, né? E eu passei por um processo com você e assim, foi transformador. Está sendo transformador. Que bacana, né? Tá? É legal. São coisas muito sutis, que você fez, imperceptíveis. Ninguém nota que você está diferente. As pessoas dizem, você está diferente, o que você fez? Não, isso é bacana, né? E é simplesmente na forma de você se apresentar. É o que você falou, né? São em todas as dimensões, né? É a nossa comunicação não verbal. Mas eu tô com a mesma roupa, eu não mudei, né? Eu não cortei o cabelo, né? Então você consegue fazer isso. Gente, é impressionante. É muito bacana, porque para a gente construir qualquer forma, seja um carro, vamos construir uma cadeira juntas, o que a gente precisa? A gente precisa de cor. Que cor que ela vai ser? Forma, textura, que tipo de material? Vai ser de madeira, vai ser de pano, né? E volume. Que tamanho, que volume que ela vai ter? Então é cor, forma, textura e volume para você montar uma forma. Então a gente vai olhar esse aspecto? Vai. E só de olhar esse aspecto, você já vai pegar várias outras áreas. Por exemplo, cor. Para falar de cor, a gente vai fazer uma técnica específica. Imagina, mais de 30 anos de profissão e de repente o homem me aparece com uma técnica chamada degustação da cor. Então, para quem já fez vela, L'Oréal, já andou na Itália, fiz especialização em cor e de repente ele me apresenta uma técnica totalmente inovadora, que é a degustação da cor. É muito mais do que colorimetria, é muito mais do que técnica de
unir cores ou ver o fundo, que cor que você vai... Mais do que isso. É, né? É muito mais do que isso. Porque é verificar naquela pessoa qual é a cor que vai harmonizar o tom da pele dela e que vai ser positivo para ela. E isso quem vai informar é a própria pele. E aí tem a técnica para desenvolver essa descoberta. E quem faz essa descoberta é a própria cliente, que ela vai falar: uau, é isso, olha que legal. Então assim, é a cliente que ela dá vai ver, ouvir e sentir, né? É a cliente que vai dar esse feedback, né? Legal. Então é muito bacana. Ô Márcia, e você recomenda o visagismo para algum tipo de profissional? Ou para qualquer tipo de profissional, para qualquer área? Eu, por exemplo, na minha área, qualquer profissional deveria passar por um processo desse? Ou qualquer pessoa? Você tem um nicho aí específico de pessoas que você acha que seria muito positivo? Então, o visage ele pode ser empregado em todos os níveis, tá? Em todos os níveis, em todas as faixas etárias, independente se é homem, mulher e criança. Criança também? Também. Eu fiz visagismo, um menino de 12 anos que eu me surpreendi com as descobertas que eu fui tendo ali, fui conversando com a mãe, fui descobrindo coisas e pude ajudar tanto a mãe como a criança, e isso foi muito valoroso para mim. Agora, na área médica, na área dos advogados também, porque são pessoas que lidam com situações, às vezes de saia justa, a comunicação, a formalidade, às vezes não pode falar, mas muita coisa já está sendo dita, né? Então, assim, tem pessoas que precisam passar uma certa imposição, tem pessoas que precisam passar uma certa doçura, tem pessoas que precisam passar segurança, credibilidade. Uma pessoa, por exemplo, que vai passar por uma entrevista de trabalho, de emprego. Também. Importantíssimo. Também. Você porque você vai gerar uma conexão, né, com o entrevistador, lá com o recrutador, importantíssima para você ser escolhido, né? Nossa. Então, até a revista Forbes, né, essa semana também veio com esse artigo falando justamente isso. A comunicação está mudando. Se até as máquinas estão lendo as pessoas para poder entender o que ele está dizendo com isso, por que ele franziu a testa, por que ele levantou esse lado. Então, as máquinas estão tendo a sensibilidade de poder entender o ser humano. Então, agora imagina se o ser humano começa a entender melhor o outro, nós vamos ter uma comunicação diferente e uma facilidade para as coisas, né? Isso, eu acho que vai ser assim um boom, assim, uma nova mudança, assim como a gente teve a eletricidade. Imagina, quando não tinha eletricidade. Pois é, não dá para imaginar mais, né? Então, quando entrou a eletricidade, foi uma mudança no mundo. Imagina as ruas com luz, as casas com luz. Então, hoje em dia, como vai mudar muito a comunicação, então isso vai ser uma nova mudança de paradigma para a nossa sociedade, né? Muito bacana, né? E assim, a gente está num mundo que está mudando exponencialmente, né? Então, assim, buscar novas técnicas, em especial na questão da comunicação, que é a era, né? Nós estamos nessa era, né? Então é importantíssimo. Márcia, como é que as pessoas fazem que querem fazer o visagismo, que querem que você faça uma avaliação, querem conversar, querem vir fazer? Como é que elas fazem para agendar com você? Se quiser entrar em contato pelo WhatsApp, 981391035. A gente vai colocar aqui. Então tá. Ou pelo Instagram, Márcia Mendes Coifer, que também me acha, né? Tá. E marca um horário, agenda, e a gente pode estar dando toda a atenção. E dá uma olhadinha lá no Instagram, porque tem muita coisa legal. Márcia, eu te agradeço imensamente aí pela oportunidade, por tudo que você fez comigo, né? As mudanças, as transformações que você fez comigo, e espero em breve estar retornando aqui para a gente falar mais, para a gente trazer mais novidades sobre o visagismo, tá bom? Tá bom. Eu acho que o mais importante de tudo não é a técnica, e sim o que a cliente está vendo na frente do espelho. Qual foi essa mudança principal? Eu acho que isso é que é essa magia que é bacana. A mudança é de dentro para fora, né? Obrigada. Obrigada.